Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, as nossas lives semanais de terça-feira. Se você ainda não me conhece, eu sou Elizabeth Schallenberg e trago conteúdos diversos aqui, porque toda terça-feira estou ao vivo com vocês nesse mesmo horário, às 18h10. E o tema da nossa live de hoje é Falar pode curar. Hoje nós vamos falar sobre falar, sobre se expressar e qual é a grande importância disso nos processos de cura, nos processos terapêuticos de todos nós. E na verdade nós estamos passando por curas, né, o tempo todo, em todos os momentos das nossas vidas. E de um tempo para cá, algumas pessoas têm se dedicado a pesquisar coisas mais delicadas, mais sutis, que antes não era dado muita importância, né? Como, por exemplo, o simples ato de falar, que é algo extremamente comum do ser humano, né? Mas hoje nós não vamos falar apenas sobre essa comunicação, embora a gente tenha usado como tema falar, mas não só sobre este veículo de comunicação, não apenas o falar na forma mais literal da palavra, mas no falar no sentido de se expressar, de colocar para fora. Porque se nós formos pensar, existem diversas formas de falar, né? Nós nos expressamos de diversas formas e o falar, ele é muito variável de uma pessoa para outra. Então vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa que é surdo-mudo, ele não fala, né? Mas ele fala do jeito dele, na linguagem dele, e o mais importante é que ele se expresse, que ele coloque para fora aquilo que ele necessita expressar para o mundo. E o ser humano, ele tem de forma muito intensa essa necessidade de comunicação. Uma das coisas muito difíceis para um ser humano é estar em isolamento, é estar sozinho, é não ter com quem falar. E de uns anos para cá, a humanidade tem caminhado muito para isso, né? A humanidade, o ser humano, né? Ele tem se isolado cada vez mais. Ele tem ficado cada vez mais distante de pessoas e às vezes pessoas tão próximas, né? E isso, na verdade, tem trazido alguns efeitos não tão positivos para a vida dessas pessoas. E hoje nós vamos falar qual é a importância disso, da comunicação. Por isso que o tema é Falar pode te curar. Porque, na verdade, é bem isso mesmo, tá? Muitas vezes, quando uma pessoa consegue falar algo que aconteceu com ela, e às vezes isso aconteceu há muito tempo atrás, a partir do momento que ela consegue falar, ela realmente entra num processo de cura, às vezes de uma coisa que estava há muito tempo ali, que ela estava vivendo sozinha, né? Vivendo em isolamento, porque não tinha falado para ninguém, e talvez ela estivesse até com problemas físicos, talvez ela até estivesse doente por conta de não ter se expressado, por conta de nunca ter falado aquilo para alguém. Só que o fato da gente falar não necessariamente é chegar para uma pessoa e falar para ela. Não, esse falar que eu vou trazer hoje, eu vou trazer aqui para vocês uma outra forma terapêutica de falar para curar, que não é literalmente falando, mas sim escrevendo, tá? Que seria a escrita terapêutica. Então nós vamos daqui a pouco falar sobre esse assunto, tá? Então o tema da nossa live de hoje é Falar pode te curar. Bem, há muitos anos, né, há milênios aí, que a humanidade ela procura entender de onde vêm as doenças, de onde vêm os sintomas, e isso é pesquisado há realmente milênios, né? As medicinas mais antigas já pesquisavam e tentavam entender por que o ser humano adoece, por que o ser humano tem sintomas. Porque muitas vezes duas pessoas que são de uma genética igual, por exemplo, dois irmãos, né, de uma genética igual, não digo mais semelhante, vivem nas mesmas circunstâncias, no mesmo ambiente, comem os mesmos alimentos, trabalham com a mesma coisa e, no entanto, um fica doente e o outro não, um tem sintomas e o outro não. E a gente fica se perguntando, né? Nós, seres humanos, ficamos nos perguntando há milênios por que uma pessoa adoece, de onde vêm as doenças. Porque quando a gente tem um sintoma, normalmente a nossa cultura aqui, a gente vai procurar um médico. E no momento que a gente procura um médico, o médico solicita alguns exames
e chega a um diagnóstico, olha, você tem isso. Mas muito pouco a gente aprofunda em entender por que que o corpo chegou àquilo, né? Por que que o corpo chegou àquele sintoma? Por que que o corpo adoeceu? E hoje nós vamos fazer uma relação das doenças e uma relação dos sintomas e de toda alteração funcional de uma pessoa relacionado ao ato de não falar, relacionado ao ato de não compartilhar e de não se expressar, ok? Então hoje eu quero falar um pouco sobre uma nova medicina chamada Nova Medicina Germânica. É uma medicina que é profunda e para a pessoa que quiser se inteirar mais, é um estudo bem prolongado. Eu não sou uma pessoa tão especialista nessa área, estudei um pouco, já fiz alguns cursos, mas estudei de uma forma ainda mais profunda a medicina chinesa. Mas uma coisa me chama muito a atenção na Nova Medicina Germânica, que foi proposta pelo Dr. Hammer. Eu não sei se alguém que está na live conhece essa nova medicina. Se conhece, coloca aqui nos comentários, eu conheço, mesmo que você esteja vendo essa live gravada. Também conhecida como leitura biológica, e hoje tem outros nomes para a mesma filosofia, que são as 5 leis biológicas. Mas o fato é que Dr. Hammer, um médico pesquisador, chegou à conclusão de que as doenças, os sintomas, acontecem principalmente quando uma pessoa vive um conflito emocional em isolamento, ou seja, um conflito emocional sozinha, sem compartilhar. Isso, ela é como se ela engolisse o que ela sentiu, o sentimento dela perante aquele acontecimento, e aquele sentimento ficou lá dentro dela, tá? Deixa eu ver como que ele coloca, eu vou falar para vocês como é que ele coloca aqui. Todo conflito emocional gera um conflito biológico, uma doença. Toda doença é psicossomática, tá? Psicossomática no sentido assim, começa no emocional e termina no biológico. Somática vem de soma, vem de corpo. Só que o que ele foi percebendo? Que isso acontecia muito mais com as pessoas que não colocavam para fora. Então, vou dizer exatamente o que é que as 5 leis biológicas dizem. A doença é o resultado de um choque inesperado, agudo, dramático e experimentado com um sentimento de solidão. E eu vou dizer para vocês que eu, trabalhando muito com mulheres acima dos 50, 60 anos no consultório, volta e meia eu escuto as mulheres dizendo assim, tem uma coisa que aconteceu comigo na infância que eu nunca falei pra ninguém. Eu escuto isso muito. Recentemente eu escutei de uma paciente, ela deve ter aí os seus 55, ela falou pra mim, eu nunca falei nem para o meu marido algo que aconteceu na minha infância. E foi uma coisa dentro da família dela, que ela tinha muita dificuldade de perdoar. Então olha o quantos anos essa pessoa passou sem compartilhar aquele choque emocional que ela viveu lá na infância para ninguém. E quando ela falou para mim, ela olhou para mim assim e falou, eu acho que os meus problemas de saúde vêm daí. Ela chegou a essa conclusão sozinha, né? E eu falei, é possível, né? O seu corpo teve que dar conta de alguma forma. E eu sei, gente, que algumas pessoas vivem situações muito dramáticas mesmo, tá? Às vezes a pessoa vivencia uma situação mas tão dramática na vida dela, que ela não consegue colocar palavras no que ela passou e no que ela sentiu. Ela ainda não consegue verbalizar aquilo, tá? Então, tudo tem uma maneira e tudo tem um tempo, tá? Por exemplo, dentro do consultório eu trabalho com reprogramação mental através do método Psyche, e lá o que a gente faz? Às vezes eu peço para a pessoa identificar um sentimento, e quando ela identifica o sentimento, eu vou pedindo para ela assim, que cor que é o sentimento, que forma que é o sentimento, que temperatura, é fofinho, como que é a textura, é lisinho, é duro, com os olhos fechados, para a pessoa ir dando forma ao sentimento, porque às vezes é um sentimento que ela não consegue dar um nome, que ela não consegue dizer como é que é. Ela só sabe que foi ruim, o corpo dela só sente que foi horrível.
Então, quando a gente fala assim, fecha os olhos, que cor que é? Ah, é preto, é duro, é quente. Então, assim, ela vai meio que dando uma forma para aquilo. E o fato dela dar uma forma e dela conseguir colocar para fora que ela viveu aquilo e contar para mim de alguma forma que seja, mesmo sem me contar em detalhes, mas dando uma cor, uma temperatura, ela vai conseguindo de alguma forma colocar para fora, ou seja, falar. E aí começa o processo de cura desta pessoa, tá? Então, muitas vezes as curas, elas começam aí, tá? Eu lembro muito bem de uma vez que eu estava atendendo uma senhora que veio acompanhada da filha. Na verdade, a filha que marcou, que trouxe a mãe, e a mãe veio com um problema ortopédico, né? E a mãe saiu da sala e a filha ficou sozinha comigo. E ela falou assim, eu queria te contar uma coisa que aconteceu mais comigo na minha vida. Falei, muito bem, né? A mãe dela tinha ido para uma outra sala, né? Ia fazer um outro atendimento. E aí ela foi contando assim pra mim uma coisa que aconteceu que ela nunca tinha contado pra mãe dela, já tinha contado pro pai, mas pra mãe nunca tinha contado. E eu senti que foi muito importante pra ela contar pra mim. Eu não sei por que ela sentiu confiança em mim, porque ela tinha acabado de me conhecer, mas por algum motivo ela sentiu. E dali a gente já não se deixou mais. Dali a gente já passou a se encontrar sempre, a conversar. Eu indiquei a psicóloga para ela e ela fez alguns tratamentos comigo também, de acupuntura, de reprogramação, de radiestesia. E foi indo assim, ela conseguiu sair de um quadro depressivo. Agora faz um tempo que eu não vejo ela. Mas assim, olha só que interessante, né? Quando a pessoa ela encontra alguém que ela sente confiança para falar uma coisa que aconteceu com ela, e eu não estou dizendo que tem que ser um terapeuta, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um religioso, um padre, não sei. Alguém que você sinta que é legal falar para aquela pessoa, ali já começa o seu processo de cura. Ali já começa o teu corpo a liberar para fora aquilo que ele teve que aguentar sozinho um tempão, tá? Então isso é muito terapêutico. E aí isso nos faz lembrar que antigamente existiam os diários, né? Quem aí já teve diário, escreve eu já tive diário, mesmo que você esteja vendo essa live gravada. A gente vê muito em filmes, né? Que as pessoas tinham diários, nas novelas a gente via muito. Eu, particularmente, quando criança, eu não tinha diário não, mas eu tinha muitas amigas que tinham. Acho que não era muito um costume, uma necessidade para mim, mas eu falava muito, não era muito de guardar. Mas tem pessoas que são muito caladas, né? Crianças, adolescentes. E os antigos diários, eles eram os amigos confidentes, né? Peraí que sujou meu dente aqui, gente. Eram os amigos confidentes das pessoas, os diários. Olha que interessante, o diário não era uma pessoa, né? Ele era um caderno, ele era um livrinho, mas ele era um amigo, um amigo objeto, onde a pessoa compartilhava as alegrias, as tristezas, as angústias, e a partir do momento que ela ia escrevendo, que ela ia expressando, ela conseguia de alguma forma dar uma identidade, uma vida, uma forma para o que ela sentia. Vocês já experimentaram escrever o que vocês estão sentindo? Quando a gente escreve o que a gente está sentindo, a gente consegue dar uma forma para aquilo. Sabe quando você cria um projeto na tua cabeça e daí você pega um papel branco, assim, uma caneta e fala, peraí, eu vou colocar tudo no papel, vai ser assim, eu vou começar dia tal, eu vou alugar uma sala, eu vou não sei o quê. E aí você vai desenhando aquele projeto, aquela ideia nova. Quem já passou por isso, né? De criar uma coisa e escrever. Um sentimento, também a gente pode fazer isso. A gente pode colocar no papel, expressar alguma coisa que a gente esteja sentindo lá dentro. Que a gente esteja, vamos dizer assim, sentindo aquela emoção, mas não sabendo muito bem dizer o que é. Não sabendo muito bem colocar. Muitas vezes a gente até chama isso de confusão. Fala assim, nossa, eu tô confusa. Tem uma outra palavra que a gente fala, eu estou indecisa. Às vezes a gente tem uma questão assim com relação ao casamento, com relação ao trabalho. Não sei se saio desse trabalho, se vou para outro. Às vezes a pessoa quer mudar de profissão. Às vezes ela tem uma questão para resolver com uma pessoa
que ela não sabe se vai e conversa com a pessoa ou não conversa. Então aquilo fica ali, sabe? Fica ali na cabeça dela. E o corpo, ele sente de alguma forma esses pensamentos que estão confusos. Então, sabe quando a gente sente uma dorzinha estranha, assim, né? Tipo, uma fisgada no ombro, uma fisgada na cabeça, uma dorzinha na barriga. Às vezes é o nosso corpo dando conta de coisas que estão indecisas na nossa cabeça. E que a gente não conseguiu dar um nome para aquilo. Então, o falar, o expressar, o escrever, ele te ajuda a sair dessa indecisão, dessa dificuldade de expressar o que você sente. E aí as coisas vão ficando mais organizadas aí na sua mente. Elas vão ficando mais, como que eu vou dizer? Você dá uma forma, você dá uma vida, mais claras. Eu acho que poderia dizer assim, mais claras, tá? Então, por isso que falar pode curar, tá? Muito bem, vamos para a nossa sequência aqui. Eu deixei anotado aqui, ó. É como se o corpo engolisse a emoção e precisa dar conta, né? Na verdade é isso que acontece. E é exatamente isso que o Dr. Hammer estudou, né? Qual era o tipo de emoção que normalmente estava relacionado ao tipo de problema, né? Ao tipo de câncer, muitas vezes, porque como ele trabalhava muito com pacientes com câncer, ele estudava muito esses pacientes. Tanto que ele chegou à conclusão que o câncer normalmente vem de uma perda, né? E perda, às vezes a perda pode ser uma morte, às vezes a perda pode ser um emprego, pode ser uma separação, é um tipo de perda. E o corpo, às vezes, ele precisa dar conta daquele conflito e ele pode sim, ele chegou à conclusão, né, que ele pode sim vir a ter um tumor por conta daquilo. É o corpo dando conta, resolvendo o próprio conflito, porque o corpo é muito inteligente, né? Ele faz de tudo para dar conta daquele conflito. Dentro da medicina chinesa, a gente fala que todos os problemas do corpo, eles começam na mente, né? Começam no Shen. Então, quando a gente tem um conflito um conflito emocional, automaticamente já mexe com a nossa energia. Nossa energia já muda na hora, porque a energia muda o tempo todo. E a partir do momento que a energia muda, ela já pode começar a gerar uma alteração funcional, ou seja, um órgão para de funcionar ou funciona demais, né? Ou há uma super proliferação de células em determinado lugar. Vamos pensar na garganta, né? Pode ter a ver com tireoide, por exemplo, ou ela para de ou ela diminui a função, ou ela aumenta a função, uma hipo ou uma hipertireoide. Como que a gente fala? Hipertireoide ou hipotireoidismo? Hipertireoidismo ou hipotireoidismo. É um exemplo que eu tô dando dessa glândula, mas isso pode acontecer com qualquer outro órgão do nosso corpo, né? Então isso já seria uma alteração funcional, ou seja, aquele órgão funcionando de uma forma diferente. E a partir do momento que isso não é corrigido, isso se mantém, isso se mantém, isso se mantém, vai chegar num momento que vai se tornar funcional biológico, ou seja, aí o tecido já muda. Aí você vai fazer um exame e você já encontra um problema. Você encontra, por exemplo, um tumor, ou por exemplo, uma doença, ou uma alteração mesmo. Houve uma mudança estrutural naquele corpo. Então, começou no emocional e acabou materializando lá no biológico. E é exatamente isso que o Dr. Hammer fala também, né? Conflito emocional leva a um conflito biológico. Biológico quer dizer, a célula mudou, tá? E se a gente for pensar, por que a gente tem um conflito emocional? Por que acontece uma coisa com a vida da gente que a gente tem uma emoção tão, às vezes, desconfortável? É por conta da nossa percepção. Como eu percebi aquele evento, como eu senti aquele evento, que fez com que eu me sentisse de determinada forma. E isso tem a ver muito com como é que nós estamos ao passar por aquela situação. Quer ver um exemplo? Você vai numa festa que tem lá, 50 pessoas, por exemplo. Dependendo de como você estiver naquele dia que você vai naquela festa, você pode ficar acuado, você pode ter a percepção de que as pessoas não estão gostando de você, não estão conversando com você. Você pode ter a percepção de que as pessoas não gostam de você. Isso pode acontecer também quando você começa num trabalho, num ambiente diferente de trabalho. Você ter a sensação de que as pessoas não estão gostando de você. Às vezes, isso não é real.
às vezes nada disso está acontecendo, mas é a sua percepção que está te levando a enxergar o mundo daquela forma. E aí você acaba se isolando ainda mais e não conversando com ninguém porque tá acuado, tá tipo um bichinho acuado. E quanto mais você se isola, mais você fica no mundo da imaginação e você vai criando um monte de coisas na sua mente que muitas vezes nem reais são. São coisas que você apenas criou mesmo na tua mente. E o que é que te fez, o que é que te levou a isso? Normalmente, o que te levou a esses pensamentos é como você está, qual é a tua base. Ou seja, se você já não tá legal, se você já não tá bem, a chance de você chegar num lugar e não se enturmar, ou de, talvez não é nem de se enturmar, mas de ficar se sentindo que as pessoas não gostam de você é maior. Então, assim, aquela coisa, a gente tem que preparar o terreno para ir num lugar, né? E esse preparar o terreno é como eu estou. Quais são as minhas percepções perante o mundo, perante as pessoas? Como é que eu estou quando eu chego num lugar? Como é que eu me sinto? E é bem interessante, porque sabe aquele dia que você tá felizão? Feliz, assim? Bem feliz mesmo? Sabe quando a gente se apaixona, assim? Que a gente tá felizão, ou conseguiu um emprego legal, passou no vestibular. Qualquer lugar que você vai, você tá 10. Parece que tudo é 10, não é assim? E aí as pessoas, às vezes, até te falam uma coisa que nem é tão legal assim, e você, tô nem aí. Porque você, a tua base de sustentação tá forte, entende? Nada que vem de fora te abala. Então, no fim das contas, o que acontece com o nosso corpo vem da percepção interior que eu tenho perante o mundo. No fim das contas, é isso que acontece, tá? Só que aí a gente vai pensar assim, poxa, mas e a percepção interior? Como é que eu faço para fortalecer ela? Isso realmente é uma pergunta que a gente faz, né? Para nós mesmos. Vamos pensar uma coisa. Existe o nosso inconsciente, né? Ou seja, a percepção que eu tenho sobre o mundo, ela vem do meu inconsciente, né? Se o meu inconsciente pensa que eu tenho baixa autoestima, que todo mundo vai me achar feia, e eu realmente me acho feia, é assim que eu vou me enxergar, concordam? O meu inconsciente, ele me comanda, gente, 90%, 95%. Só que existe também o inconsciente familiar. Vocês sabiam disso? O que é o inconsciente familiar? É tipo um inconsciente coletivo, mas daquele clã, daquela família. Então, tem alguns tipos de crenças e de situações dentro de uma família que elas vêm de gerações, tá? Por exemplo, relacionamentos afetivos que não dão certo, casamentos que não dão certo. Aquela mulher que, por exemplo, ela percebe que ela não consegue ter um relacionamento afetivo legal, que ela não consegue viver bem com... Às vezes ela até tem alguém, um marido, mas ela não vive bem. Às vezes a mãe passou por isso, e a avó, e a bisa, sabe? Foi lá para trás. E é como se a gente tivesse uma lealdade perante as nossas ancestrais que nos fizesse achar que nós não temos o direito de fazer diferente. E eu não estou falando que a gente faz isso de forma consciente, tá? A gente faz isso de forma inconsciente. E é incrível, gente, porque já existem estudos sobre isso que trazem as informações de que até 7 gerações antes da nossa, tá tudo no inconsciente familiar. Isso, tem pessoas que elas seguem as antepassadas. A constelação familiar fala muito sobre isso. Quem já ouviu falar da constelação familiar, do Bert Hellinger. Existe também uma outra linha, que é a de genealogia, que é uma outra linha de pesquisa de tratamento, também fala sobre esse inconsciente familiar. Então, quando a gente tem essas percepções aí sobre o mundo, que nos faz às vezes sofrer e se isolar e não compartilhar, às vezes isso está vindo lá atrás, de geração em geração. A minha família, eu já escutei muito falar sobre isso, a minha mãe fala sobre isso, sabe? Dessa coisa das mulheres da minha família, por exemplo, serem muito fortes, terem que dar conta. É aquela mulher que ela é mulher e ela é a mãe e o pai na casa, sabe? Ela se separa e toma o lugar do pai, ela se torna o pai, ela sempre tem que ser forte.
E isso veio muitas gerações para trás da minha família. Mas o que acontece? Alguém precisa olhar para isso. E quando alguém olha para isso com respeito, com admiração e com bênção, sem julgar e perdoa, mas fala assim, eu me permito, eu me libero disso, eu olho, o meu consciente olha para o meu inconsciente, eu falo, mas eu quero fazer diferente, a gente pode quebrar essas correntes, tá? Isso pode ser quebrado em alguma geração, sim, sem problema nenhum. E isso não é deixar de ser leal. Isso é evolução, na verdade. Sempre vai chegar alguém que vai evoluir um pouco mais rápido, que vai quebrar com essas correntes, tá? E tudo isso que eu tô falando tem a ver com o nosso tema de hoje, que é falar cura. Porque essas lealdades familiares que a gente muitas vezes vem tendo, são coisas que a gente não fala para ninguém, muitas vezes. São coisas que a gente sente aqui dentro e que a gente não compartilha com ninguém, que a gente não consegue às vezes nem expressar aquilo, tá? E eu vou trazer para vocês hoje uma ferramenta que pode ajudar muito se você se identificou com esse assunto, se você se identificou no sentido de que você tem uma coisa que às vezes você nunca falou para ninguém, ou tem alguém que você não consegue perdoar, que você tem uma mágoa profunda. Às vezes a pessoa tem mágoa da mãe, do pai, da avó, da professora da infância, do irmão, da irmã. Eu já vi muito isso acontecer, tá? Muito com pai, com mãe, com irmãos, é bastante comum, com primos, com tios, com avós. Eu já vi irmã com irmão, tá? E cada um tem a sua história, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada na minha sequência para ver se eu tô dentro do meu roteiro aqui, porque eu começo a falar. Ok. Aí o que eu deixei anotado para lembrar aqui para nós? Cabeleireiros, professores de academia, instrutores de pilates, pessoas que trabalham... Se vocês lembrarem de mais profissões, vocês vão me falando aí, tá? Pessoas que trabalham muito com pessoas, essas são pessoas excelentes ouvintes, tá? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela tá fazendo pilates, ou ela tá arrumando cabelo no salão, ou ela tá na academia, e ela tá indo sempre com uma frequência, e daqui a pouco ela começa a se abrir com aquele cabeleireiro, ou com aquele instrutor de pilates, ou com aquela instrutora de pilates. E o fato dela começar a frequentar muito aquele lugar e conseguir falar o que ela sente e colocar para fora, é tão terapêutico para aquela pessoa, é tão legal isso. E eu falo para vocês com propriedade isso, porque eu fui instrutora de pilates por 7 anos. Agora já faz um tempinho que eu saí dessa função, mas eu fui instrutora de pilates por 7 anos e eu escutava muito isso, sabe? Eu percebia que muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, elas gostavam de fazer pilates porque elas podiam conversar, porque elas podiam se expressar, elas podiam falar ali coisas que elas estavam sentindo, sabe? E parece que a gente era confidente, assim, sabe? Então isso é muito interessante. Há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa que ela falou assim, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com constelação, eu faço várias técnicas aí, terapêuticas, mas eu cheguei a isso porque eu sou cabeleireira há 20, 30 anos, uma senhora já. E eu fui percebendo que as mulheres, elas se abriam muito comigo e eu comecei a estudar porque eu queria ajudar mais. E muitas vezes a mulher vai primeiro arrumar o cabelo no meu salão, daqui a pouco ela tá fazendo constelação comigo. Então, olha só como que essas profissões, elas acabam sendo terapêuticas nesse aspecto, onde as pessoas podem falar, onde elas podem se expressar, e quanta coisa elas colocam para fora ali, que às vezes elas deixam até de ter um problema físico que elas conseguiram compartilhar com alguém. Então, olha como que falar é terapêutico mesmo, como falar cura. É uma coisa muito interessante da gente pensar, né? E como o nosso tema hoje é falar cura, eu vou trazer aqui uma informação
de um trabalho muito bonito de duas amigas minhas, amigas queridas, colegas, que desenvolveram um trabalho juntas chamado Cartas Terapêuticas. É claro que a técnica de cartas terapêuticas é super antiga, não é elas que inventaram, elas só fizeram, formularam todo um e-book lindo que está disponível na internet gratuitamente para quem quiser, e está muito bem feito esse e-book delas. E essas cartas terapêuticas, gente, elas são um direcionamento bem legal para como você escrever cartas que te fazem expressar tudo isso que eu falei até agora e te direcionar para um processo de cura. E é muito legal, tá? Depois, quem quiser ter o acesso, me manda no direct que eu encaminho bem certinho para vocês no Instagram delas, tá? E lá dentro do Instagram delas, vocês conseguem daí baixar o e-book das cartas terapêuticas, tá? Bem, se vocês forem pensar, esse era o meio de comunicação dos tempos antigos, né? As cartas. Então, como é que as pessoas se comunicavam? Eram por cartas. Eu mesma sou do tempo da carta. A minha melhor amiga, que hoje ela já é falecida, ela, uma época, foi para um colégio interno. E ela me mandava muitas cartas mesmo. E era muito legal quando chegava o correio, a cartinha dela vinha cheia de adesivinho, assim. Eu abria, era tão gostoso ler aquela carta. Eu acho que aquilo tem uma energia muito legal. Tá? E isso se perdeu, né? Claro, a gente está numa época diferente, tá tudo certo. Mas a gente pode usar as cartas de forma terapêutica. E como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou trazer para vocês aqui um pouco sobre o trabalho dessas amigas tão queridas, tá bom? Então eu vou falar para vocês o seguinte, ó, um dos principais motivos que faz com que se desenvolvam doenças e sintomas é a impossibilidade ou a escolha de não expressar ou compartilhar o que se sente. Então é tudo que eu falei até agora, né? Muitas vezes a gente não consegue falar para ninguém o que a gente passou, o que a gente está sentindo. Às vezes aquilo fica ali remoendo, né? Dentro da gente. E quando a gente chega num momento em que a gente tem a possibilidade de expressar, isso já começa a mexer aqui dentro e a gente já começa a liberar um monte de coisas, tá? E a gente não precisa fazer isso falando, a gente pode fazer isso escrevendo. Então, aí que tá um dos motivos para fazer uma carta terapêutica, tá bom? Ao escrever, nós definimos literalmente como estamos nos sentindo, trazendo autoconhecimento sobre como estamos lidando com uma situação. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes a gente está se sentindo confuso e a gente não consegue colocar isso em palavras. E a partir do momento que você escreve, de alguma forma você consegue dar uma forma para aquilo que você está sentindo. E eu não estou dizendo que as cartas terapêuticas você vai fazer para alguém. Não, você vai fazer para você. Você não vai mandar a carta para a pessoa, você vai fazer para você. Se você quiser mandar a carta para alguém, tudo bem, mas você está fazendo para você, tá? Uma vez atendi uma paciente no consultório e ela falou assim para mim, Elizabeth, um amigo faleceu dentro do meu apartamento, foi uma morte súbita, eu não consegui olhar mais, não olhei o corpo, eu fiquei paralisada, eu não fui no velório, eu nunca fui no cemitério e eu tenho uma trava muito grande, parece que eu não me despedi, mas eu não consigo ir no cemitério e eu tenho uma angústia muito grande por lembrar desse amigo. Aí eu falei para ela assim, então vamos fazer o seguinte... Eu peguei uma folha em branco, uma caneta, sentei ela na mesa, falei assim, eu vou lá tomar um café, daqui a pouco eu volto, tá? Você consegue escrever para ele, teu amigo? Ela, acho que nunca tinha pensado nisso, você quer fazer isso agora? Ela falou, quero. Então eu saí da sala, dei um tempinho para ela, ela era a última, ela sempre vinha última pessoa do horário, sabe? Então eu tinha um tempo com ela, aí voltei, ela já tinha escrevido um monte de coisa. E tinha chorado. Ela olhou pra mim e falou assim, sabia que eu nunca tinha chorado a morte dele, é a primeira vez? Tava tudo aqui, ela não conseguia dar nome para o que ela sentia. E a partir do momento que ela colocou lá, fulano de tal, eu falei, faz de conta que ele tá na tua frente, que você tá falando para ele tudo o que você gostaria, mas você vai escrever. Passou um tempinho, ela voltou no consultório e falou assim pra mim, deixa eu te contar, fui no cemitério, foi muito legal, eu me despedi dele, eu consegui conversar com ele, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo em paz agora. E foi tudo a partir de uma carta.
Então, a partir do momento que ela conseguiu de alguma forma expressar o que ela estava sentindo, veio para fora aquilo que ela estava guardando há um tempão. Nem sei quanto tempo isso tinha acontecido, não lembro agora, porque isso já faz um tempo, tá? Muito bem, tá? Então, as cartas terapêuticas. Como é que funcionam as cartas terapêuticas? Então, eu coloquei tudo anotadinho aqui para falar para vocês. Por quê? Porque, como eu falei, esse é um trabalho de amigas, né? E elas têm um direcionamento de como fazer isso. Então, elas falam o seguinte: vá para um ambiente calmo, tranquilo, que você não vai ser interrompido, sente numa cadeira com uma mesa, pega um papel em branco e uma caneta. Comece respirando. Faça umas respirações profundas. Você pode até fazer aquela respiração assim, ó. Inspira 4, solta 4. Faz isso lá umas 10, 20 vezes por um período até você acalmar bem seu corpo. E aí a primeira coisa que você vai fazer você não vai já logo fazer a carta para alguém, não. Você vai primeiro fazer a carta para o que você sente. Tá? Então tá aqui, ó, o passo a passo. Primeira coisa, liberar as emoções, escrever tudo que sente de ruim. Então você vai pensar assim: o que eu tô sentindo que não é bom? É uma angústia, é um medo, eu tô com medo de me separar, tô com medo que meu marido me traia, ou eu tô com medo de perder o emprego. Não sei, mas tenta já ir colocando em palavras o que é que você sente e você vai escrevendo. Você vai escrevendo, você vai escrevendo, você vai escrevendo. E não interessa como se escreveu errado, você vai indo. De repente você sentiu vontade lá de, sei lá, escrever qualquer loucura, você escreve qualquer loucura, porque é para expressar. Esse primeiro momento é para expressar. Depois você vai começar a escrever coisas boas, tá? Então primeiro você limpa, né? Primeiro você faz a limpeza. Depois você começa a escrever coisas boas. Coisas boas que aconteceram na sua vida, você começa a agradecer, você começa a olhar. Vamos pensar assim, ó, por exemplo. Digamos que eu sinto uma angústia pela minha infância. Então, primeiro eu vou colocar porque eu fui uma criança abandonada, porque não sei o que. Não. Daqui a pouco eu vou falar, poxa, mas até que minha mãe fez o melhor que ela podia dentro das circunstâncias dela, então eu agradeço a ela me deu a vida. Mais ou menos assim. Primeiro limpa e depois você começa a ver os pontos positivos e aí a tua energia vai se elevando. Ela vai subindo, tá? Muito bem. Depois escrever o que aconteceu de bom. Ok. Aí, a sequência é você pensar para quem você gostaria de escrever uma carta terapêutica. Ou seja, digamos que você tem que perdoar alguém, que você tem uma mágoa, seja da sua mãe, do seu pai, de um irmão. Você vai imaginar que aquela pessoa está na sua frente, que você vai falar um monte de verdades para ela. Aquelas verdades que às vezes você nunca conseguiu. Às vezes é um chefe, um colega de trabalho. E você, se te der vontade de xingar, você xinga, tá? Xinga, escreve tudo. Colocou para fora. Terminada a carta, o que é que você vai fazer? Você vai ler a carta para você mesmo. Tá? Você não vai ler para a pessoa, você vai ler a carta para você. Terminou de ler a carta, você vai queimar ela. E é assim que você finaliza a terapia da carta terapêutica, queimando ela. Agora, se por acaso você sentir uma grande necessidade de dar a carta para a pessoa, fala, não, eu quero dar para a pessoa. Tudo bem, faça isso. Mas lembre-se que você está fazendo a carta para você. Não é para outra pessoa, tá? Então, isso que são as cartas terapêuticas, ok? Então, até deixei anotado aqui para falar para vocês, ó. Por que a gente faz a carta primeiro fazendo uma limpeza do que a gente sente? Primeiro trabalhe você, tá? Limpe aí as suas emoções e depois você segue com perdão. Outra coisa, gente, lembra que eu falei ali antes que muitas vezes a gente segue os nossos antepassados de forma inconsciente? Então comece a perceber assim, ó, por exemplo, olha um padrão ruim da tua vida. Olha um padrão, por exemplo, tô ganhando pouco, não tenho dinheiro pra nada, tô sempre quebrada. Ou, nunca acho alguém, não me dou bem em nenhum relacionamento. Não tô feliz no meu relacionamento. Sei lá, qualquer coisa que você esteja sentindo, olha pra tua vida. Quando você identificar exatamente qual é o teu problema, o que é que está te incomodando na tua vida, você vai olhar para trás, para os teus antepassados, primeiro pai e mãe, tá?
Depois vai lá para trás, avós, bisavós, e você vai responder para você mesmo. Quem dos meus antepassados viveu exatamente isso? Quem foi? Se você tiver problemas com drogas, com álcool, com compulsão alimentar, não sei, seja qual for o teu problema, eu garanto para você que você vai encontrar alguém. Ah, nossa, meu pai tinha esse problema. Ah, meu avô, ouvi falar que tinha um bisavô lá que era assim. Ah, um irmão, sabe? Vai aparecer alguém. Pode ser que você esteja de forma inconsciente sendo leal àquele antepassado. Isso pode acontecer, tá, gente? E se isso acontece, aí é legal fazer a carta terapêutica para esse antepassado. Como? Se liberando de segui-lo. Então, como é que você pode fazer essa carta? Digamos que seu pai bebia e você bebe. Você tem problema com álcool, teu pai tinha também. Vou pegar isso como exemplo. Você vai escrever uma carta pro teu pai. Pai, eu sei que se você bebia, você tinha seus problemas. Tô dando um exemplo, tá, gente? Você vai escrever do teu jeito a tua carta. A carta é sua. Mas eu quero dizer pra você que eu te entendo, eu olho pra você, eu reconheço o seu sofrimento. Eu estou te vendo, tá, pai? Eu estou te vendo, mas eu quero fazer diferente e está tudo bem, tá? Mas eu, a partir de agora, não vou mais beber porque eu decidi que não é a melhor coisa pra mim. Então, você vai escrevendo uma carta para aquela pessoa sempre de uma forma compreensiva, sabe? Mostrando que você entende aquela pessoa, demonstrando que você entende o que ela passou, nunca julgando ela, nunca, sabe? E aí você vai se liberando de ter que seguir aquele padrão de comportamento. Isso é muito interessante de vocês fazerem. Tá? Experimentem aí, olha o padrão da tua vida que você sente que não tá legal e olha para trás e vê quem é da tua família que passava por isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito com gestantes no meu consultório. E as gestantes chegam lá e falam assim para mim: eu quero muito ter parto normal, mas no primeiro eu não consegui, por exemplo. E eu tô com medo, achando que não vou conseguir de novo, não vou ter contração. Vocês já viram muitas mulheres falarem isso? Eu queria muito parto normal, mas eu não dilatava. Vocês já viram isso? Aí eu começo a perguntar: como foi o parto da tua mãe? E a tua avó? Eu vou perguntando, sabe? E muitas vezes elas falam assim: nossa, minha mãe sofreu tanto no parto, tanto. Recentemente eu vi uma história assim: a irmã tinha passado por um problema grave no parto. Já vi pessoas que perderam a irmã no parto e a pessoa estava grávida e estava querendo ter parto normal. Às vezes a avó sofreu muito. Então tem histórias assim nas antepassadas. Então, sabe o que é que eu faço? O trabalho que eu faço com essas gestantes? Nós fazemos frases para as antepassadas delas assim: eu reconheço o seu sofrimento, mas eu me libero. E estou pronta, disposta e capaz para ter o parto que eu desejo agora. Então elas se liberam de seguir aquelas antepassadas, mas de uma forma amorosa. E a gente trabalha isso no inconsciente, tá, gente? Tudo bem que elas têm as afirmações, às vezes elas levam as afirmações para casa, elas ficam verbalizando aquilo, mas a gente sempre faz no inconsciente. Lá no consultório a gente faz no inconsciente, não faz no consciente, tá? E é incrível, porque aí eu tenho um monte de histórias legais de partos normais lindos, de bebês lindos vindo aí, e depois elas me mandam as fotos dos bebês, me mandam os depoimentos. Elizabeth, eu me senti tão forte, foi tão legal, eu tive o parto que eu quis. Eu acho lindo fazer esse trabalho, porque eu vejo que muitas vezes tem essa coisa assim amarrada, tá? E isso é muito sério, tá bom? Então, olha como falar, como olhar, como, sabe, o expressar é importante, como cura, como transforma, como muda, tá? Vocês estão entendendo a relação, gente, que eu tô trazendo para vocês aqui de tudo que acontece nas nossas vidas com o simples fato da gente reconhecer, da gente falar, da gente expressar, da gente escrever. Vocês entenderam as cartas terapêuticas? Tá? Eu trouxe de uma forma resumida aqui as cartas terapêuticas, mas quem quiser falar mais sobre isso, me manda mensagem, vamos falar, manda aí o e-book, vai ler, vai entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei para vocês, é um trabalho de amigas, né? Mas que eu uso muito no meu consultório, que eu já usei na minha vida e foi muito legal. Outra coisa, lembra que eu falei pra gente queimar a carta?
É interessante porque o que dizem é que se a carta queima rápido, é porque a coisa está resolvida. Mas se a carta demora para queimar, é que a coisa ainda tá um pouco lenta, sabe? E eu já vi, já aconteceu isso comigo, aquela carta não queimava, não queimava, e era ali, ó, fogo, papel queima fácil, né, gente? Não queimava. E realmente havia necessidade de escrever mais cartas, de fazer mais coisas, mas ali já é um começo, entende? Você já começa a liberar muita coisa. Ok? Então deixa eu só falar para vocês aqui que eu deixei anotadinho aqui para nós, quais são os motivos que nos levam a fazer as cartas terapêuticas, tá bom? Deixa eu só ver onde é que eu coloquei aqui no meu, na minha sequência que eu fiz aqui para vocês, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, tá aqui. Então, o que pode ser trabalhado com as cartas terapêuticas? Perdão, autoconhecimento. Lembra que eu falei, a gente consegue identificar o sentimento que está aqui dentro, que às vezes a gente não conseguia dar um nome, uma definição para ele. Inteligência emocional. Eliminação de culpas, olha que legal. Isso é muito importante, tá, gente? Eliminação de culpas. Eu já falei em outras lives, né, que a culpa realmente é o sentimento que mais abaixa a nossa vibração. E ele é muito ruim para nós, tá? Para o nosso corpo, para o nosso processo evolutivo, para o nosso emocional. Autorresponsabilidade, ou seja, você começa a tomar as rédeas da sua vida, né? E corta essas lealdades aí de inconsciente familiar, que é o que eu falei muito aqui, né? Que eu acho que vocês já entenderam. Daí eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Se a minha mãe não foi feliz, eu também não tenho o direito de ser feliz. Às vezes o inconsciente pensa desse jeito, tá? Se a minha mãe não foi feliz, eu não tenho direito. Se meu pai não foi rico, eu não tenho direito de ser rico. Se meu pai não teve saúde, eu não tenho direito de ter saúde. É mais ou menos assim. Às vezes, de forma inconsciente, a gente segue. Então, as cartas, elas ajudam a liberar vamos dizer assim, essas amarras que a gente tem no nosso inconsciente familiar, tá? E a gente tira a nossa vida do piloto automático e coloca a nossa vida, a gente toma as rédeas da nossa vida, a gente começa a olhar para o nosso inconsciente e a gente começa a se curar, tá? E isso é muito legal, porque é você mesmo se curando, é a autonomia da sua vida, do seu processo, tá? Ok, e daí eu até coloquei aqui para falar para vocês também dos casais, tá? É muito legal quando o casal se propõe a escrever uma carta um para o outro, ou um falar para o outro o que é que sente, porque às vezes a pessoa não adivinha o que é que você está sentindo. Por mais que às vezes você está casado com aquela pessoa há muito tempo, ela nem sempre ela sabe o que está passando pela sua cabeça. Então, uma vez, eu e meu marido, a gente fez um processo terapêutico com um pastor na igreja batista. E ele deu essa tarefa para nós. Eu tinha que escrever uma carta para ele e ele tinha que escrever uma carta para mim. E na carta eu tinha que dizer para ele o que é que eu gostaria que fosse diferente, como eu gostaria que ele fosse e mesma coisa o contrário. E foi bem legal quando a gente trocou as cartas. Então aí é uma forma de falar, é uma forma de expressar. Você pode fazer isso aí com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. Vocês podem fazer isso entre pai e mãe, filho e mãe, né? Filha e pai. Porque às vezes a minha mãe não sabe o que eu espero dela e eu não sei o que ela espera de mim. Né? Então, essas cartas a gente pode trocar, daí já não tô nem falando das cartas terapêuticas, tá? Eu tô falando de uma outra situação aqui que eu acho bem interessante. E para finalizar a nossa live, eu quero dizer para vocês o seguinte: participem de grupos, gente. Não se isolem. Se vocês puderem, mulheres que estão aqui comigo, que estão vendo essa live gravada, se puderem, façam aulas de dança com outras mulheres, participem de eventos, se envolvam na sociedade, saiam de casa, vão fazer coisas, tá? Vai fazer pilates, vai fazer yoga, vai fazer aula de dança, vai fazer dança do que for, zumba, dança do ventre, ritmos, vai fazer hidroginástica, vai rir, vai falar, vai brincar, porque você se comunica fazendo isso. Eu acho que tá todo mundo cansado de ficar só fazendo coisas na frente do computador, né?
é aula online, é exercício online, eu acho que a gente já está saturado disso. A partir do momento que você começa a conversar mais com outras pessoas, você se libera. Às vezes você tá meio estressado com os filhos, com o marido, aí você chega lá na tua aula de dança, você ri, você fala, tá estressada, aí uma brinca com a outra, fala, joga esse estresse pra fora aí, vai fazer boxe, vai soquear lá o negócio. Você coloca pra fora, gente. Tudo isso é falar. Falar não é só no sentido literário, então falar cura, se expressar cura. E a gente se expressa corporalmente também. A gente se expressa escrevendo também. A gente se expressa de tantas formas, né? E eu até vou falar uma coisa bem interessante que me veio na cabeça agora. Eu estou com vocês toda terça-feira, né? Eu faço live toda terça-feira. E essas lives têm sido terapêuticas para mim, sabe? Eu tô chegando a essa conclusão. Tanto que eu falo aqui com vocês e eu coloco para fora um monte de coisas que ficam passando aqui pela minha cabeça. Pode ser que algumas pessoas pensem, a Elizabeth é doida, né? Tá aqui toda terça-feira falando um monte de maluquice. E outras pessoas podem pensar, que legal isso aí, eu vou fazer, vai me ajudar. E tá sendo muito legal, sabe? E tá tudo bem quem não gostar, tá tudo bem. E eu tenho recebido mensagens lindas de pessoas dizendo que estão conseguindo aplicar nas vidas delas, tá sendo bem legal, algumas coisas que estão aprendendo aqui. E o mais importante de tudo é isso, né? É que as pessoas consigam melhorar seus sintomas emocionais, seus sintomas físicos, consigam melhorar de alguma forma e a gente vai dando um passo de cada dia no nosso processo evolutivo, certo? Então assim a gente finaliza a nossa live. Eu gosto de trazer uma afirmação para o final da live relacionada ao tema, como o nosso tema hoje é falar cura, falar pode te curar. Eu vou trazer uma afirmação que eu uso muito lá no consultório, que é: eu falo as minhas verdades pessoais com tranquilidade e segurança. Então, quando a gente consegue falar a nossa visão pessoal, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sente, é muito gostoso. Você coloca para fora, você se expressa e você se valoriza também, porque você valoriza aquilo que você acredita. Às vezes aquilo que você acredita não é a mesma coisa que o outro. E tá tudo bem, tá? Ninguém precisa pensar igual, tá tudo bem. Todos nós estamos juntos, fazemos parte de um todo, de um universo só que nos une. Então não tem eu, você, é nós, né? Liane, obrigada, muito obrigada. Gratidão enorme, queridos, quem está comigo até aqui. Você que está vendo a live gravada, deixe seu comentário. Encaminhe essa live para alguém, se você gostou. Alguém que você acha que gostaria desse tema. E gratidão às pessoas que me ensinaram as cartas terapêuticas, que é a Luana Frasson e a Simone Carvalho, por ter trazido esse trabalho tão rico que me ajudou e ajudou tantas outras pessoas. E gratidão a todas as pessoas que de alguma forma entenderam que escrever é terapêutico e que falar é terapêutico. Gratidão enorme, queridos, e assim eu me despeço de vocês. Nos vemos na próxima terça-feira no mesmo horário. Um beijo, uma ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau.